Alguém te magoou profundamente. Pode ter sido uma traição, uma mentira, uma humilhação, um desrespeito. E agora você quer que essa pessoa se arrependa. Você quer que ela sinta o peso do que fez. Mas aqui está o problema. Se você confrontar essa pessoa, se você gritar, se você chorar, se você explicar o quanto ela te machucou, você muito provavelmente não vai conseguir o arrependimento que busca. Na verdade, você vai conseguir o oposto. Você vai validar o comportamento dela, vai mostrar fraqueza e vai sair da situação parecendo ainda mais diminuído. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de fazer alguém se corroer de arrependimento sem você precisar dizer uma única palavra sobre o que aconteceu? Uma forma tão poderosa que a pessoa vai passar noites em claro pensando no que fez, vai tentar se reaproximar de você, vai implorar por uma chance de consertar as coisas. Fica até o final deste vídeo, porque o que você vai aprender aqui é uma das armas psicológicas mais devastadoras que existem. Maquiavel estudou por anos a psicologia do arrependimento. E ele descobriu algo fascinante. As pessoas não se arrependem quando você mostra o quanto elas te machucaram. Elas se arrependem quando percebem o que perderam. Não é a culpa que gera arrependimento real. É a perda. É a consciência de que algo valioso que tinham acesso agora não tem mais. E quanto mais você demonstra dor, raiva, mágoa, mais você diminui o seu valor aos olhos da pessoa. Mas quanto mais você demonstra indiferença, crescimento e felicidade sem ela, mais ela começa a questionar a decisão que tomou. Vou te explicar o mecanismo psicológico exato de como isso funciona. Quando alguém te machuca e você reage com emoção intensa, o cérebro dessa pessoa interpreta isso como confirmação de poder. Ela causou um impacto em você. Ela importa para você. Ela tem controle sobre suas emoções. E isso, por mais perverso que pareça, gera uma satisfação primitiva. Pode até ter um pequeno sentimento de culpa superficial, mas não é arrependimento verdadeiro. É mais como pena condescendente. Ah, ele está chateado, mas vai superar. Não há valorização real do que foi perdido porque você ainda está ali, disponível, demonstrando que ela ainda tem poder sobre você. Agora imagine o cenário oposto. A pessoa te machuca esperando uma reação forte. Mas você não dá essa reação. Você simplesmente se afasta. Sem drama, sem explicações longas, sem acusações. Você apenas some da vida dela. E então, nas semanas seguintes, ela começa a perceber através de terceiros ou redes sociais que você está bem. Você está melhor até. Você está focado em si mesmo, crescendo, aparentemente indiferente ao que aconteceu. E de repente uma bomba explode no cérebro dela. Espera, ele não estava destruído? Ele não me valoriza tanto assim? Ele seguiu em frente tão fácil? O que eu perdi exatamente? E é nesse momento que o arrependimento real começa a crescer. Porque agora ela não está mais certa de que fez a escolha certa. Agora ela está se questionando. E quanto mais você demonstra estar bem sem ela, mais esse questionamento se intensifica, mais o arrependimento cresce, mais ela começa a idealizar o que vocês tinham. É a psicologia básica de escassez e valor. Aquilo que está facilmente disponível tem pouco valor. Aquilo que foi perdido e agora está inacessível se torna infinitamente mais valioso na mente. Então vou te dar agora o protocolo exato de como fazer alguém se arrepender sem dizer uma palavra. E presta muita atenção porque cada passo tem uma razão psicológica específica. Passo 1. Quando a pessoa te machucar, não tenha o confronto emocional que ela espera. Se for inevitável alguma comunicação, seja breve, calmo e final. Não entre em detalhes de como você se sente. Não liste tudo o que ela fez de errado. Não dê a ela a satisfação de ver você emocionalmente abalado. Uma frase simples. Não acho que faz sentido continuarmos próximos. Desejo o melhor para você. E então você corta contato. Passo 2. E esse é absolutamente crucial. Corte contato completamente. Bloqueie nas redes sociais se necessário.
Não responda mensagens. Não aceite conversas para ter closure. Eu sei que parece extremo. Eu sei que você pode estar pensando, mas e se ela quiser se explicar? E se ela quiser pedir desculpas? Escuta, se o arrependimento dela for genuíno, ele vai sobreviver a algumas semanas ou meses de silêncio. Na verdade, vai crescer com o silêncio. Mas você precisa desse período de zero contato por duas razões. Primeiro, para você processar e curar longe da influência dela. Segundo, para ela sentir a ausência completa de você. Antes de continuar, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está vendo valor no que estou compartilhando, queria pedir uma ajuda. Tem um link no primeiro comentário fixado, onde você pode contribuir com o canal via Pix. Qualquer valor ajuda a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. É totalmente opcional, mas super apreciado. Agora vamos ao passo 3. Passo 3. Use esse tempo de distância para realmente trabalhar em você mesmo. E eu não estou falando de fingir que está bem nas redes sociais. Estou falando de genuinamente melhorar sua vida. Academia, novos hobbies, focar no trabalho, passar tempo com amigos que te valorizam, desenvolver novas habilidades. Por quê? Primeiro, porque você merece essa evolução independente de qualquer vingança. Segundo, porque quando você realmente melhora, quando você realmente cresce, isso transpira. As pessoas percebem. E eventualmente vai chegar aos ouvidos da pessoa que te machucou que você está prosperando. Passo 4. Se vocês têm amigos em comum, ou se é inevitável que informações sobre você cheguem até ela, use isso estrategicamente. Mas nunca de forma óbvia. Você nunca posta ou fala diretamente sobre como está bem sem ela. Isso seria transparente demais. Em vez disso, você simplesmente vive sua vida melhorada e deixa que outras pessoas naturalmente comentem. Quando amigos em comum perguntam como você está, você não desabafa sobre a situação. Você simplesmente diz com sinceridade que está focado em crescer e que está numa fase muito boa. Isso vai voltar para ela. E vai doer muito mais do que qualquer acusação direta. Passo 5. Se por acaso vocês se encontrarem em algum evento social ou situação inevitável, sua postura tem que ser de cordialidade distante. Você cumprimenta educadamente. Você é gentil, mas breve. E então você continua aproveitando o evento sem dar atenção especial a ela. Você não a ignora de forma hostil porque isso mostraria que você ainda está emocionalmente investido. Você simplesmente a trata como trataria qualquer conhecido casual. Essa indiferença educada é muito mais devastadora do que frieza óbvia. Passo 6. Nunca fale mal dela para outras pessoas. Isso é importantíssimo. Quando você fala mal de alguém, você se diminui. Você parece amargo, você parece preso ao passado. Mas quando alguém pergunta o que aconteceu entre vocês, e você simplesmente dá uma resposta vaga e sem emoção, apenas não funcionou. Seguimos caminhos diferentes, sem entrar em detalhes ou culpar. Você demonstra maturidade e força. E isso inevitavelmente chega até a pessoa. Ela percebe que você não está por aí destruindo a reputação dela, e isso gera um respeito involuntário e aumenta o arrependimento. Passo 7, e aqui está o pulo do gato. Demonstre sutilmente que você está aberto a novas conexões. Não de forma desesperada, não saindo com qualquer um para fazer ciúmes, mas simplesmente estando aberto à vida, conhecendo pessoas novas, aparecendo em eventos sociais, estando disponível emocionalmente para o mundo. Quando ela perceber que você não está guardado em um canto chorando por ela, mas que está ativamente construindo uma nova vida, onde ela não tem papel nenhum, o arrependimento vai se intensificar drasticamente. Agora vou te explicar por que isso funciona tão bem em um nível mais profundo. Os seres humanos têm uma necessidade psicológica de fechamento e validação. Quando alguém te machuca, essa pessoa espera uma de duas reações. Ou você vai implorar para ela voltar, o que valida que ela fez a escolha certa em te tratar mal porque você é fraco. Ou você vai atacar ela verbalmente, o que também valida a decisão dela porque agora
Ela pode te pintar como a pessoa ruim da história. Mas quando você não faz nenhuma coisa nem outra, quando você simplesmente desaparece e prospera, ela não consegue o fechamento. Ela não consegue te encaixar em nenhuma das duas caixas. E o cérebro humano odeia fios soltos. Odeia coisas não resolvidas. Então ela começa a remoer. Começa a repassar na mente todas as interações. Começa a se perguntar se interpretou coisas errado. Começa a questionar se o que fizeram com você foi realmente tão ruim ou se foi ela que exagerou em alguma narrativa que criou para justificar as ações dela. E quanto mais tempo passa sem ela ter acesso a você, sem ela saber exatamente como você está se sentindo, mais essa ruminação mental intensifica. Tem um estudo fascinante em psicologia sobre o efeito Zeigarnik. Basicamente, as pessoas lembram mais de tarefas inacabadas do que de tarefas completas. Aplicando isso a relacionamentos e situações interpessoais, quando você não dá fechamento, quando você deixa as coisas inacabadas ao simplesmente sumir sem drama, você fica muito mais presente na mente da pessoa do que se tivesse tido uma briga catártica onde tudo foi dito e resolvido. Você se torna um pensamento intrusivo constante. E com esse pensamento constante vem a reavaliação do que aconteceu e, eventualmente, o arrependimento. Agora, eu preciso ser honesto com você sobre algo. Esse método não funciona com todo mundo. Existem pessoas que são genuinamente narcisistas ou sociopatas que não vão sentir arrependimento real, independente do que você faça. Para essas pessoas, tudo é sempre sobre elas, e elas vão simplesmente inventar uma narrativa onde elas são as vítimas ou onde você nunca foi importante mesmo. Mas a vasta maioria das pessoas, as pessoas com capacidade normal de empatia e autorreflexão, vão eventualmente sentir arrependimento quando percebem que perderam algo valioso. E aqui está algo importante. O objetivo desse método não deve ser fazer a pessoa voltar para você. Se foi uma situação onde você foi genuinamente maltratado ou desrespeitado, você não quer essa pessoa de volta. O objetivo é duplo. Primeiro, proteger sua própria dignidade e facilitar sua cura, ao não se rebaixar a confrontos emocionais. Segundo, garantir que essa pessoa aprenda uma lição que talvez a impeça de tratar outras pessoas assim no futuro. Arrependimento genuíno é educativo. Faz a pessoa pensar 2 vezes antes de repetir o comportamento. Deixa eu te contar uma história real que ilustra perfeitamente esse princípio. Tinha um cara que descobriu que a namorada estava conversando de forma inapropriada com um ex. Ele não fez escândalo. Simplesmente disse a ela que não se sentia confortável continuando o relacionamento. Desejou boa sorte e cortou o contato. Bloqueou em tudo. Ela ficou chocada porque esperava uma briga. Esperava que ele implorasse, esperava drama. Não teve nada disso. Nas primeiras semanas ela se convenceu que tinha feito a escolha certa. Afinal, se ele desistiu tão fácil, é porque não a amava tanto assim, certo? Mas então começou a perceber através de amigos em comum que ele estava bem, que estava focado na carreira, que tinha perdido peso, que parecia mais confiante. E ela começou a remoer. Começou a idealizar o relacionamento que tinham. Começou a se perguntar se tinha desperdiçado algo bom por uma conversa estúpida com um ex que nem significava nada. 2 meses depois, ela tentou mandar mensagem. Ele não respondeu. Ela tentou falar com ele através de amigos. Ele educadamente declinou. Ela começou a ficar desesperada, questionando todas as suas decisões. O arrependimento a consumiu, a ponto de afetar o novo relacionamento que ela tinha começado. E ele tinha genuinamente seguido em frente. Tinha percebido que merecia alguém que o respeitasse completamente. O arrependimento dela foi real, foi profundo, mas já era tarde. Ele tinha usado aquela dor para se transformar em alguém melhor, e agora estava em um lugar onde aquele relacionamento não fazia mais sentido. Essa história nos ensina algo crucial. O melhor resultado desse método não é a pessoa voltar implorando.
É você crescer tanto durante o processo que quando o arrependimento dela finalmente vier, você já não se importa mais. Você usou a situação como combustível para a evolução pessoal. E agora está em um nível completamente diferente. Isso é vitória verdadeira. Agora vamos falar sobre alguns erros comuns que pessoas cometem ao tentar fazer isso. Erro número 1. Fingir que está bem nas redes sociais enquanto está destruído internamente. Isso não funciona a longo prazo. As pessoas percebem a falsidade. Em vez disso, use o tempo de afastamento para realmente trabalhar em você e então compartilhe sua jornada genuína. Erro número 2. Stalkear a pessoa nas redes sociais mesmo tendo bloqueado. Isso só te machuca e te mantém preso. Erro número 3. Responder quando a pessoa finalmente tenta contato só porque você quer validar que ela se arrependeu. Se você voltar nesse momento, você desfaz todo o trabalho e prova que estava apenas jogando um jogo. Erro número 4. Fazer isso com todo mundo que te machuca de qualquer forma pequena. Isso deve ser reservado para situações onde houve desrespeito ou mágoa real. Se você faz isso em resposta a qualquer pequeno conflito interpessoal, você vai acabar sozinho e vai parecer que tem problemas de apego. Erro número 5. Contar para todo mundo que está fazendo isso de propósito, para fazer a pessoa se arrepender. Isso te faz parecer manipulador e destrói a autenticidade do processo. Tem que parecer que você genuinamente seguiu em frente, não que está executando uma estratégia de vingança. Tem também a questão do tempo. Quanto tempo isso leva para funcionar? Depende de vários fatores. Quanto tempo vocês tiveram de conexão? Quão profunda era essa conexão? O nível de autoconsciência da pessoa, se ela tem outras distrações na vida dela. Mas em média, se você fizer isso corretamente, você vai começar a ver sinais de arrependimento em qualquer lugar de 6 semanas a 6 meses. Vai começar com tentativas casuais de contato. Uma curtida numa foto antiga. Um feliz aniversário quando o seu aniversário chegar. Uma mensagem em algum feriado. Esses são testes. Ela está testando se você ainda está receptivo. E aqui está a parte onde muitas pessoas falham. Elas recebem esse primeiro sinal de arrependimento e imediatamente respondem porque estavam esperando por isso. Não faça isso. Se você quer arrependimento máximo, você precisa resistir a esses primeiros testes. Você pode responder muito brevemente e friamente meses depois, ou simplesmente não responder. Porque cada tentativa dela que é ignorada ou respondida com indiferença educada aumenta o nível de arrependimento. Ela percebe que realmente perdeu você, que não é tão simples quanto mandar uma mensagem e ter você de volta. Agora, eventualmente você vai precisar decidir o que quer fazer com esse arrependimento quando ele vier. E você tem basicamente 3 opções. Opção 1. Manter distância permanente porque você percebeu que é melhor sem essa pessoa. Opção 2. Permitir uma conversa de fechamento onde você ouve o que ela tem a dizer, mas deixa claro que seguiu em frente. Opção 3. Se a situação específica permite e você acredita em mudança genuína, considerar reconstruir algum tipo de conexão, mas com fronteiras completamente diferentes. A maioria das situações vai cair na opção 1 ou 2. Porque geralmente quando alguém te machuca o suficiente para você precisar se afastar completamente, é porque existe um problema de caráter ou compatibilidade que não muda facilmente. Mas existem casos raros onde a pessoa realmente aprende, realmente cresce, e onde uma nova dinâmica mais saudável é possível. Só você pode avaliar se sua situação se encaixa nisso. O que você não pode fazer é tomar essa decisão baseado em solidão, carência ou saudade. Você precisa tomar baseado em uma avaliação fria de se aquela pessoa agrega valor real à sua vida e se você pode confiar nela daqui para frente. E na maioria dos casos, a resposta honesta é não. O arrependimento dela é satisfatório de testemunhar, mas não é razão suficiente para reabrir uma porta que você fechou por boas razões.
Tem um aspecto filosófico profundo aqui que Maquiavel explorava. Ele falava sobre a diferença entre vingança quente e vingança fria. Vingança quente é quando você machuca alguém imediatamente depois de ser machucado. É emocional, geralmente desproporcional, e te faz parecer tão ruim quanto a pessoa que te machucou. Vingança fria é quando você simplesmente se remove da equação, melhora sua vida e deixa que a ausência de você seja a punição. Não requer violência, não requer drama, não te diminui moralmente, mas é infinitamente mais eficaz em causar arrependimento real. E a beleza da vingança fria é que ela te beneficia independente se a outra pessoa sente arrependimento ou não. Se ela sente, ótimo, você tem essa satisfação. Se ela não sente porque é incapaz de autorreflexão, também ótimo, porque você usou a situação para crescer e está melhor de qualquer forma. Você não pode perder jogando esse jogo. A única forma de perder é não jogar. É ficar preso em confronto emocional que te drena e te impede de seguir em frente. Vamos falar agora sobre linguagem corporal e energia quando você inevitavelmente encontrar essa pessoa de novo. Porque se vocês vivem na mesma cidade, têm amigos em comum, trabalham em áreas relacionadas, eventualmente vão se cruzar, e esse momento é crucial. Se você demonstra nervosismo, desconforto, raiva ainda presente, você destrói a narrativa de que seguiu em frente. Mas se você demonstra uma calma genuína, uma educação distante, uma energia de alguém que está completamente confortável consigo mesmo, você solidifica a percepção de que ela realmente perdeu algo valioso. Então pratique isso mentalmente antes de acontecer. Visualize encontrar essa pessoa. Visualize cumprimentar com um sorriso leve, fazer pequena conversa educada se necessário, e então se afastar naturalmente sem parecer que está fugindo. Seu tom de voz deve ser amigável, mas não íntimo. Seu contato visual deve ser direto, mas não intenso. Sua linguagem corporal deve ser aberta, mas não convidativa. É uma dança sutil de demonstrar que você está completamente ok, mas que a dinâmica entre vocês mudou permanentemente. E aqui está algo que você precisa aceitar. Algumas pessoas vão interpretar sua distância e crescimento como prova de que você nunca se importou realmente. É um mecanismo de defesa. É mais fácil para o ego delas acreditar que você era superficial do que aceitar que elas desperdiçaram algo genuíno. Deixa que pensem isso. A opinião delas sobre você não é mais seu problema. Você não está fazendo isso para controlar a narrativa na cabeça delas. Você está fazendo isso para sua própria cura e dignidade. Maquiavel dizia que homens poderosos não se preocupam com o que inimigos falam sobre eles. Eles se preocupam apenas com os fatos da situação e com manter sua própria posição forte. Aplicando isso aqui, você não deveria se preocupar se a pessoa entende ou não o seu afastamento. Você deveria se preocupar apenas em manter sua dignidade e continuar crescendo. O arrependimento dela é um efeito colateral bônus, não o objetivo principal. E, finalmente, vamos falar sobre quando usar esse método versus quando simplesmente esquecer e seguir em frente, sem se preocupar com arrependimento alheio. Use esse método quando a pessoa ainda ocupa algum espaço mental em você, quando você precisa da estrutura de cortar contato e melhorar para processar a situação. Use também quando existe chance de vocês se cruzarem socialmente e você quer garantir que sai com dignidade dessas interações. Mas se foi uma pessoa completamente fora da sua vida, que você nunca mais vai ver, que foi claramente tóxica desde o início, então honestamente só delete mentalmente e siga em frente sem se preocupar se ela vai ou não sentir arrependimento. O verdadeiro poder está em não precisar do arrependimento alheio para validar seu valor. Está em saber seu valor intrinsecamente e simplesmente remover pessoas que não reconhecem esse valor. Se o arrependimento vier como resultado natural do seu crescimento e da ausência de você, ótimo. Se não vier, também ótimo, porque você cresceu de qualquer forma.
você está melhor de qualquer forma. E no final, isso é o que importa. Então, resumindo o protocolo completo, quando alguém te machucar profundamente, não dê a confrontação emocional que esperam. Corte contato completamente. Use esse tempo para genuinamente melhorar sua vida. Deixe que seu crescimento seja comunicado naturalmente, através de como você se apresenta ao mundo. Se encontrar a pessoa, seja educadamente indiferente. Nunca fale mal dela para outros. Nunca demonstre que ainda está emocionalmente investido. E principalmente não faça isso esperando um resultado específico dela. Faça porque é o caminho de maior dignidade e crescimento para você. Se esse vídeo ressoou com você, se você está passando por uma situação onde precisa desse tipo de abordagem, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento. Tem muita gente sofrendo em silêncio com situações de desrespeito e mágoa, e esse tipo de perspectiva estratégica pode ajudar imensamente. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos continuar explorando como navegar o mundo real com inteligência emocional e estratégica.